Olá, eu sou Raquel Coelho, terapeuta sistêmica, consteladora familiar e mentora de alta performance. E hoje nós vamos falar sobre casamento, relacionamentos saudáveis. Uau! Todo mundo quer, mas ninguém quer mudar para conquistar e criar. Olha a palavra que eu estou usando. A grande questão dos relacionamentos, principalmente conjugais, é porque a gente precisa criar um relacionamento. A gente acha que vai encontrar uma pessoa com aquelas características que a gente pôs lá no final do ano que a gente queria, com todos os parâmetros que nós definimos, porque nós merecemos, nós somos as melhores, as mais bonitas, as mais isso, as mais aquilo, e a gente merece. E a gente esquece, e merece mesmo, mas a gente esquece que a gente está lidando com um ser humano. Que ser humano tem características, sim, extremamente positivas, valiosas, mas também que tem debilidades, pontos a melhorar e que um relacionamento, principalmente conjugal, serve para isso. Para a gente ir se polindo e o outro também, e os dois criarem um relacionamento saudável. A pessoa precisa criar uma interseção. Um sistema familiar, o outro sistema familiar, e ali a junção dos dois sistemas é esse relacionamento. Mas a gente não para pensar nisso, a gente quer pronto, entrar na crítica, no julgamento, né, nas questões ali do outro. Muitos casais que eu atendo, eu só preciso redirecionar o olhar de um e de outro. As pessoas chegam para mim e falam, o meu marido faz isso de negativo, deixa a toalha em cima da cama, não guarda a louça, não me ajuda a lavar a louça. Ok, esse é um ponto que precisa ser melhorado. Mas o que esse homem tem de valor, de pontos admiráveis que podem, nesse momento, superar essas debilidades, e aí sim a gente trabalha as debilidades. A gente precisa ter um alicerce, um ponto de apoio. E quando a gente olha para as características positivas daquela pessoa, isso sustenta, não é só isso. As pessoas mais críticas vão virar e falar assim, mas eu olhei a vida inteira para isso, mas os pontos negativos eram muito mais fortes. Aí, ok, precisa ver o que você vai fazer com isso, né? Quais os seus pontos negativos também que estão sobrepondo agora nesse momento, que estão em destaque nesse momento. Mudar um ponto negativo nosso, o outro automaticamente, inconscientemente, também vai mudar um ponto negativo dele. Nós precisamos entender que o outro só muda quando a gente muda e não quando a gente quer. A gente não é dona da verdade, não é dona da razão e não é assim que eu entro num relacionamento. Eu preciso ir alinhando todo tipo de relacionamento na realidade, profissional, de amizade, mas o conjugal, quando a gente dorme junto, quando a gente está ali no mesmo espaço a maior parte do tempo, quando a gente está construindo projetos, quando a gente está sonhando juntos, precisa um pouco mais de sensibilidade, cuidado e carinho com quem somos e com quem o outro é. Senão a gente entra no egoísmo, senão a gente fica sozinho e vai viver sozinho, isolado. Eu atendi recentemente um casal onde a mulher estava muito disponível para esse relacionamento, para essa construção, e fazendo terapia, mentoria, enfim, e o homem não. O homem começava e parava, começava e parava. E não dava sequência àqueles acordos que a gente fazia no nosso processo de mudança. Pequenas mudanças, pequenos pontos, mas que iriam sim transformar esse relacionamento no diferente, já que os resultados e as questões estavam acontecendo ali. E aí eu chamei esse rapaz e conversei com ele, falei, olha, o que está acontecendo? Que a gente está combinando, né? Eu faço terapia de casal separado, faço com outro, porque são representantes de sistemas diferentes. E aí depois eu junto em algum momento do processo. E aí ele me falou uma frase muito importante. Ele virou para mim e falou assim, na minha família sempre foi dessa forma. E aí eu entendi que o que estava prevalecendo ali era o representante do sistema familiar dele e não ele como homem, como pessoa dentro daquele relacionamento. E aí ele me trouxe várias dinâmicas, a gente fez uma constelação, ele conseguiu ver onde ele estava leal, onde ele estava vinculado e a partir dali ganhou força para mudar.
Porque as pessoas não mudam porque não querem, apenas porque não querem. Elas não mudam porque desconhecem o que precisa mudar e porque falta força para mudar. Muitas vezes falta energia para fazer um processo de mudança. Então, quando a gente está falando de relacionamento conjugal, qualquer outro tipo de relacionamento, a gente está falando de pessoas. Não é matemática, não é simples, mas pode ser rápido, efetivo, pode ser sim muito eficaz um processo onde a gente olha de forma sistêmica, ampla e integral para os pontos que estão minimizando aquele relacionamento, aquela situação. Trazer tudo isso para o mais faz toda a diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês, o resultado é incrível, é impactante e eu tenho muito orgulho de, ao longo da minha carreira, ao longo dos meus trabalhos, eu tenho apoiado muitos e muitos e muitos casais a estarem aí muitos anos juntos, felizes e avançando, porque são famílias. Eu não trabalho para pessoas, eu trabalho para famílias e para sistemas familiares. E isso faz toda a diferença.